Queridos irmãos, queridas irmãs, então, vídeo agora de 254, livro de Sueli Caldas Schubert, nome do livro Obsessão e Desobsessão, e o tema A Necessidade da Reforma Interior. Então vejamos. Em 100% da nossa capacidade cerebral, a humanidade não usa nem 3% em 100% da capacidade cerebral. Isso é comprovado cientificamente. Mas por que que nós não utilizamos o restante de 97% da nossa potencialidade ou do nosso potencial cerebral? Porque nós não confiamos em Deus. Nós não acreditamos em Deus. O desculpismo é que nos levam a querer barganhar com Deus, com a espiritualidade maior. Em 100%, 97% da humanidade não acredita em Deus. Não confia em Deus. E por não confiar em Deus e não acreditar em Deus, não confia em si próprio e não acreditam em si próprio. Por isso, trazemos, ou melhor, por isso trazem todos os nossos dons, toda a nossa potencialidade, toda a nossa capacidade. Trazemos 97% do nosso potencial obstruído. Porque a partir do momento que nós não cremos em Deus, não acreditamos em Deus, deixamos de crer também em nós. E esse é o mal da humanidade. Não acreditar no potencial que tem, na capacidade que possui. Quantos milhões de pessoas invejam o outro sem necessidade? Portando ele tudo que o outro possui, muitas vezes mais ainda. Mas as escamas da inveja, as escamas da ignorância, as escamas do ciúme, ele pensa assim: é mais fácil apedrejar, é mais fácil invejar, é mais fácil sentir ciúme, é mais fácil alimentar o orgulho, o egoísmo,
a fantasia e a ilusão que trabalhar o meu eu interior, reforma interior, é mais fácil que trabalhar a minha reforma interior. Porque eu não possuo o que ele possui. Jamais. E quantos milhões de seres perdidos, sem rumo, tanto no corpo físico quanto na erraticidade, com um potencial imenso. Numa descrença imensa. Aí você pode me dizer, mas eu creio em Deus. Eu acredito em Deus. Mas será que crer em Deus, acreditar em Deus, basta apenas dizer que crê e que acredita? Quem de fato acreditava em Deus, em Jesus, era Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce da Bahia, Padre Donizete Tavares de Lima, Francisco de Assis, Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico, Divaldo Pereira Franco, Leon Denis, Carlos Bacelli, Camilo Flammarion, Gabriel Delan, todos os mártires do cristianismo, todos os mártires do cristianismo redivivo, todos aqueles que entregaram seus corpos físicos às fogueiras, às patas das feras famintas. Esses sabiam o que fazia. Esses conheciam Deus. Esses não duvidavam de Deus. Pois o amor deles era tão grande que eles entregavam seus corpos físicos às labaredas de fogo, às feras que durante 60 dias eram mantidas sem alimentos, justamente para naquele dia elas pudessem devorar todos que à sua frente aparecessem. É óbvio que hoje não temos necessidade disso. Hoje não temos necessidade de que nosso corpo físico seja erguido numa fogueira, consumido nas labaredas de uma fogueira. Hoje não temos necessidade mais, não vemos necessidade mais dos corpos físicos serem consumidos pelas feras, pelos leões, as leoas, as panteras, do reino animal.
Por quê? Porque as fogueiras hoje encontram-se dentro da nossa consciência, dentro do nosso coração. As feras encontram-se dentro do nosso eu, nos consumindo a cada instante que se passa. A doutrina dos espíritos é o único elixir capaz de conter a impetuosidade destas labaredas internas que trazemos e dessas feras internas que trazemos. Porque a prática da doutrina dos espíritos nos levam a uma transformação interior, deixando para trás o homem velho, ignorante, e abraçando o homem novo do futuro. É o conhecimento dos desígnios das leis divinas que, colocados em prática, expulsa do nosso interior os monstros que nós trazemos, as doenças que nós trazemos. Quantos milhões de seres hoje na face da Terra encontram-se com câncer moral? Câncer moral. Hanseníase moral. Lepra moral. Deficiências moral. Quantos milhões de pessoas hoje são detentoras da cegueira moral, da mudez moral, da falta da audição moral? Quantos milhões de pessoas hoje são deficientes moral, físicos, deficientes da alma moral? Pois veja, se você acha que os verdadeiros deficientes são esses que nós vemos nos corpos físicos, cego, mudo, surdo, na cadeira de roda, com síndrome de Down, de Parkinson, com várias outras, patologias. Não, meu bem. Esses são os sãos. Quando você se deparar com um cego, mudo e surdo, na cadeira de roda, com Parkinson, com Alzheimer, com várias outras síndromes, com todo respeito ao termo, sinta a inveja dele, porque ele é que é o são, e você é o deficiente. Nós que somos deficientes da alma. Analise, raciocine. Nós somos tão deficientes, mas tão deficientes, que a misericórdia divina nos concedeu a oportunidade de retornarmos ao corpo físico,
fisicamente perfeitos para que pudéssemos nos lapidar mais que depressa, enquanto, não sei se você sabe, milhões de espíritos que, não necessitando mais reencarnar, pedem para reencarnar, mesmo assim, em corpos deficientes, justamente para nos provar de que a deficiência não é um obstáculo à evolução. Pois nós vemos cegos, mudos, surdos, trabalhando. Nós conhecemos seres no mundo que nasceram sem os 2 membros superiores e sem os 2 membros inferiores. Resumindo, sem os 2 braços, sem as 2 pernas. E são mães de família, são pais de família, são empresários, dirigem, têm lá suas profissões, se apresentam no mundo inteiro, incentivando e motivando as pessoas a não se desanimar. Que vergonha! Um indivíduo sem os 2 membros inferiores e superiores vir frente a uma plateia e dizer: não desanimem. Aqui está a prova de que tudo é possível. Então, quantos espíritos pede? Se você tem conhecimento da doutrina dos espíritos verdadeira, você sabe o que eu estou dizendo. Quantos milhões de espíritos do bem pedem para nascerem aqui na Terra, para servir de exemplo à humanidade, que vive no desculpismo, no deixa para amanhã que pode ser feito hoje. Na humanidade cheia de obstruções de escamas em todas as áreas, psíquico, socioeconômico. Então esses seres pedem para nascer com todas as enfermidades. E a humanidade achando que eles, perdão do termo, quem de fato vive numa desgraça total. Perdão do termo. Não. Eles que de fato vivem de acordo com os desígnios de Deus. Porque enquanto eles não têm, de acordo com o nosso conceito, nada, eles nos demonstram que eles sim, quem de fato tem tudo. São felizes. Os seres que nós desconhecemos, que não possuem membros superiores e inferiores, nunca tiveram a presença da angústia, da melancolia, da ansiedade e da depressão. E quantas pessoas fisicamente
perfeitas que não saem dos médicos psiquiátricos, que não saem dos hospitais psiquiátricos e que não deixam de reclamar. Doença aqui, doença ali, doença aqui, doença ali. É óbvio. Existe uma diferença aí. Nós já dissemos. A todos esses enfermos de verdade, Deus concedeu corpos perfeitos para que burilassem suas almas doentes, enfermas, o mais rápido possível. Os perfeitos fisicamente, que de fato são os doentes. Doentes não são esses que encontram-se atrofiados pela paralisia. Não. Esses não são os doentes. Porque essa doença, ela está do lado externo. É óbvio, com o princípio interno, mas nos dando exemplo de que, se nós quisermos, só depende de nós e de mais ninguém. Quantos milhões de potencialidade, de capacidade, de cultura jogadas fora. Eu não consigo. Eu não posso. Eu não vou vencer. Eu estou cansado. Cansado do quê? Cansado de 50 anos? De 80 anos? De 100 anos? Pois, para refrescar as memórias, os cientistas, os astrônomos, eles encontraram, se você digitar aí no Google, você vai encontrar. Os astrônomos, recentemente, eles encontraram a maior galáxia do universo até agora encontrada. Porque essa ainda é uma das menorzinhas. De uma ponta dessa galáxia a outra ponta, num veículo, numa nave, viajando a 300 mil quilômetros por segundo. Os astrônomos quem disseram isso. De uma ponta a outra da galáxia, viajando a velocidade da luz que aproxima-se de 300 mil quilômetros por segundo. Porque eu não sei se você sabe, não é 300 mil quilômetros por segundo, é quase 300 mil. Mas acharam melhor arredondar, não é? Pesquisa isso aí também. Eles disseram que viajando em uma nave a velocidade da luz de 300 mil quilômetros por segundo, de uma ponta a outra, gasta-se, ou melhor, leva-se um tempo de 600 mil anos-luz de uma ponta a outra. Você sabe o que é isso?
Nós temos noção a respeito disso. Mas não vamos adentrar a esse mérito, porque aí já adentramos a astronomia, que não tem nada a ver com a necessidade da reforma interior. Apenas querendo mostrar o potencial que há em cada um. 600.000 anos-luz. Se fosse 600.000 anos, seria uma coisa. Mas 600.000 anos-luz? Você não acha que essa galáxia é um pouquinho grandinha? Se Andrômeda, por exemplo, de uma ponta a outra é 150.000 anos-luz. A nossa Via Láctea, 100.000 anos-luz. E essa, 600.000 anos-luz. Tem a ver com o assunto aqui. Nós vamos gravar mais um vídeo só.